Olá, amigos. Respondendo a uma pergunta que veio sem identificação de um dos alunos de IRC do Colégio Cláudio Pires Aragão, sobre mais detalhes sobre os próprios TGDs, os transtornos globais de desenvolvimento, e alguma coisa que ele ouviu falar sobre o cérebro curar as pessoas automaticamente. Sim, vamos ver o que significa isso. O transtorno global de desenvolvimento tem, como nós comentamos hoje de manhã, ele tem várias características, são várias características diferentes, enquadradas hoje como TGD. Tá? Tem o autismo e a síndrome de Asperger, por exemplo, são duas coisas muito semelhantes, mas com diferenças. A diferença principal está no seguinte: o autista em geral, que é, como eu falei, um transtorno, um espectro muito grande, e vai de bem leve a bem severo, o autista é descoberto aproximadamente aos 18 meses de vida, quer dizer, 1 ano e meio mais ou menos. Se percebe que a criança não consegue, não está interagindo com as pessoas à sua volta. Tá? Alguns desses autistas, eles apresentam aquilo que a gente chama de estereotipia, que são o quê? Comportamentos repetitivos. Eles podem ficar muito tempo absorto em objetos em movimentos circulares, em comportamentos que se repetem, pode andar nas pontas dos pés, pode apresentar comportamentos semelhantes a sintomas compulsivos, como, por exemplo, querer botar todos os objetos na mesma posição, coisas assim. Alguns podem apresentar, além disso, sintomas psicológicos, tá? Como, por exemplo, estado depressivo, tristeza exagerada, dá a impressão de não estar nem aí para as pessoas que estão do seu lado, muito menos para as emoções que essas pessoas podem estar querendo lhes passar. A depender do grau do autismo, tá? Elas podem ter uma vida normal, incluindo aí a vida social e tal, mas podem aumentar aos poucos o seu isolamento social a cada dia. Né? E a síndrome de Asperger, que também é autista, é considerada autista também, mas um pouco diferente, ela é percebida normalmente bem mais tarde. Ou porque ela aparece mais tarde mesmo, tá? Ou porque ela apresenta sintomas bem mais leves no relacionamento interpessoal. No desenvolvimento da linguagem, por exemplo, o Asperger tem a característica de se expressar de uma forma a mais perfeita possível. Ele faz questão de se apresentar falando com palavras difíceis, um vocabulário muito acima do característico da idade dele, coisa assim. É comum o aparecimento também de uma impulsividade, tá? Que confunde muito com o TDAH, o hiperativo. Também pode apresentar movimentos desajeitados, do tipo daquela de falha de coordenação motora, e também, logicamente, pode ser antissocial. Então, esses são os dois, autismo, síndrome de Asperger. Agora vamos ver o outro transtorno global de desenvolvimento, que é a síndrome de Rett. A síndrome de Rett, que eu não falei praticamente dela, é quase que exclusivamente uma síndrome feminina. A origem dela é genética, como quase todos os outros transtornos globais de desenvolvimento. Tá? Nesse síndrome de Rett foi identificado o gene é o MECP2, MECP2, que fica localizado no cromossomo X. Esse cromossomo X normalmente é herdado da mãe e não do pai. É o cromossomo X da mãe, porque a gente herda um cromossomo X do pai e um cromossomo X da mãe. Esse é o X da mãe, tá? Grande parte das meninas de Rett não tem histórico familiar com essa síndrome. É muito raro aparecer essa síndrome. Ainda bem, porque é uma mutação genética que traz consequências terríveis. Nos meninos é muito pior. Quando aparece nos meninos, os sintomas normalmente são muito mais severos, pode causar uma coisa chamada encefalopatia neonatal, pode causar um retardo mental muito grave e até o aborto vindo a criança nem nascer. Por isso que tem muito pouco menino com a síndrome de Rett. Agora, toda criança com essa síndrome normalmente tem um desenvolvimento muito lento do perímetro encefálico, a cabeça cresce pouco. Não é como a microcefalia, mas a cabeça pode crescer menos que as crianças normais, tá? E também essa criança, ela, quando bebê, é considerada aquele bebezinho bonzinho, ou excessivamente bonzinho, que não se mexe, não fala, não reclama, não chora, coisa nenhuma. Muito quieto, tá? Essa síndrome, ela começa a ser percebida quando a criança começa a ter muita irritação, chorando sem parar,
são processos de choro que não param de repente, e começa a parar de desenvolver suas habilidades motoras, para de usar as mãozinhas para manipular objeto, e não desenvolve a fala. Tá? Aí, nessa hora, começa também a surgir movimentos repetitivos, que são características de algumas dessas síndromes, né? E inclusive movimentos com as mãos, que são meio característicos. A criança pega a mão e fica batendo muito, ou levando para a boca, coisa assim. Cada criança, cada menina desenvolve uma característica diferente, mas sempre mexendo muito com as mãozinhas, não ao mesmo tempo, a mãozinha batendo na outra, coisa assim. Infelizmente, todas elas têm uma deficiência mental profunda, tá? Que vai dificultar bastante o processo de aprendizagem. O outro é o transtorno degenerativo da infância, síndrome de Riley, também chamada assim. Essas crianças é diferente porque elas têm um desenvolvimento normal até 2 ou até 4 anos de idade, vai tudo desenvolvendo normalmente. Fala, anda, tudo normal. De repente, tem uma queda violenta em todas as suas habilidades. Habilidade motora, habilidade de fala, habilidade de tudo, relacionamento interpessoal. É repentino. Às vezes é questão de dias. Às vezes leva algumas semanas, tá? Mas é uma queda repentina no relacionamento dela com o mundo e com ela mesma. Tá? Esses são os transtornos globais de desenvolvimento, um pouco mais detalhado, que eu achei que a gente tinha que parar logo, o pessoal tinha acabado. E então, a pergunta que eu recebi, eu estou esticando um pouquinho mais aqui. Mas uma outra coisa dessa pergunta, de um de vocês que não se identificou aí, do Colégio Cláudio Abílio Aragão, do segundo ano, da segunda série do ensino médio. É o seguinte, você ouviu falar de recuperação pelo cérebro. Sim, todas as anomalias, todas as síndromes, todos os transtornos, todas as doenças, degenerativas ou não, o nosso cérebro trabalha no sentido de corrigir, de consertar, de curar. Isso foi descoberto há pouco tempo por uma cientista que estava trabalhando na esquizofrenia. E ela viu, na hora do mapeamento cerebral, que o cérebro estava trabalhando no sentido de curar a esquizofrenia. Um dos pacientes que ela estava observando era John Nash, que infelizmente faleceu num desastre de automóvel, num táxi, que ele e a esposa estavam lá em Nova York. Mas ele parece que é uma das pessoas que estava no processo de cura pelo próprio cérebro. Bom, o que é importante para o trabalho de vocês na Feira da Ciência sobre isso? Primeiro, como eu falei, orientar pais e orientar escolas, profissionais da escola, a entender que cada criança dessa, tenha ela a síndrome, o transtorno ou a dificuldade de aprendizagem que tiver, deve ser entendida na sua individualidade, de maneira a nós buscarmos não a deficiência, não a inabilidade, mas sim a habilidade, a eficiência, o que essa criança pode fazer. E que os colegas também, não são só os professores, devem buscar elevar a autoestima dessa criança. Ou seja, ao elevar a autoestima de uma criança com qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem, ou de um adolescente com qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem, nós estamos colocando o cérebro dessa criança ou desse adolescente para trabalhar a seu favor. Por quê? A ciência médica não se desenvolveu ao ponto de saber exatamente o que tem que fazer para curar nada. O cérebro sabe. Então, se nós elevamos a autoestima da pessoa, o sistema límbico dessa pessoa vai começar a trabalhar no sentido de desenvolver todas as técnicas, todos os métodos existentes no interior do nosso cérebro para conseguir diminuir os sintomas e, possivelmente, entrar no caminho da cura. Então, ponto-chave, elevar a autoestima, sempre. Então, esse é um dos objetivos que deve ser visto na feira, mostrar na Feira de Ciências, que o ponto principal para se tratar com qualquer dificuldade de aprendizagem é elevar a autoestima daquela pessoa que tem dificuldade de aprendizagem, seja ela causada pelo que for. Dificuldade comum, dificuldade neuropsíquica, dificuldade emocional, seja o que for, ok? Então, autoestima elevada. Então, os processos são como estar sempre preocupado em desenvolver a elevação da autoestima de todos os nossos colegas, de todos os nossos alunos, de todos os nossos filhos que possuem algum tipo de dificuldade neuropsíquica, emocional, ou logo que seja de aprendizagem. Ok?
Aguardo mais perguntas, estou à disposição de vocês. Podem mandar à vontade, que assim que eu puder, eu respondo, ok?